Fala galera, hoje, como vocês podem ver, trouxe um convidado muito especial que talvez a gente seja primo. Eu não sei se eu já falei isso pro Thiago. Não. Meu sobrenome também é Ávila. Que massa, a gente cara. deve ter algum parentesco aí. Bem, eu vou ler aqui a introdução que eu fiz pro Thiago, porque eu não consegui decorar isso. Mas vamos lá. O Thiago é um sócio-ambientalista, líder político no Subvertem na Sociedade do Bem Viver, além de ser um entusiasta da vida e da transformação do mundo. Uma coisa que eu gosto muito do Thiago é que ele fala de temas muito pesados de uma forma muito leve. Então ele fala assim, a gente precisa destruir o capitalismo, com um enorme sorriso no rosto. Eu acho isso excelente. Até porque é uma coisa super bonita, né? Ver de pensar, cumprir a nossa grande missão histórica. É uma coisa que tem que trazer alegria mesmo. O inimigo é duro, mas realmente tem que fazer com alegria, né? Você tem razão, você tem razão. Vamos guilhotinar os bilionários. Com esse sorriso. Eu trouxe hoje o Thiago para falar sobre bem viver. O que é bem viver e se bem viver tem alguma coisa a ver com socialismo, com veganismo. Vamos descobrir depois da vinheta. Você faz alguma coisa visual? Eu faço para quando eu tô gravando. Então vamos para a primeira pergunta. O que exatamente é o bem viver? Bom, super importante, Vitor. Obrigado. Cara, o bem viver, quando a gente fala, é muito mais do que simplesmente um conceito, né? E principalmente não é um conceito que pode se resumir à perspectiva teórica, né? A gente está falando de uma vivência. Bem viver, ele vem uma formulação que ela é ancestral, ela vem dos povos indígenas, dos povos latino-americanos, ela se nutre no povo quechua, por exemplo, do Sumac Calçai, na ideia dos bons conviveres que nos trazem o bom e o que é belo na sociedade, né? Também, assim como nos povos Aimara, Sumacamanha, no Brasil, os povos Guarani, na formulação do Tecoporã, que o bom e o belo, que é atingido a partir do Nhanderecó, das nossas formas de vida, né? Mas se a gente for pensar uma perspectiva que se nutre da ancestralidade indígena, que respeita ela, reverencia ela, mas que também traz outras perspectivas, a gente pode trazer perspectivas do Ubuntu da África, pode trazer do Svadesht da Índia, sempre essa ideia de que quais são os bons conviveres que a gente precisa ter na nossa relação, entre nós mesmos entendendo nosso papel nesse mundo, entre nós com a nossa comunidade, refletindo uma sociedade sem exploração, sem opressões, e da nossa comunidade com a natureza, acabando com a destruição do planeta, regenerando ele, pensando numa outra relação, né? Toda vez que eu falo de bem viver, está se nutrindo disso, assim. Quais são os conceitos que colocam as pessoas para pensar a abundância? Por que as pessoas caem tanto nessa falácia do desenvolvimento, do crescimento econômico infinito, né? O bem viver, ele é uma quebra de paradigma nesse sentido, né? Uma alternativa sem dúvida antissistêmica, porque ele é totalmente incompatível com o sistema destruidor que a gente vive hoje. Então, o bem viver vem com uma perspectiva revolucionária. Imagina uma sociedade livre da exploração, onde não tem opressão baseada no seu gênero, na sua raça, na sua sexualidade, na sua nacionalidade, onde animais não humanos não sofram do especismo, por exemplo, onde a gente consiga não só acabar com a destruição do planeta, que infelizmente esse sistema está promovendo, mas a gente consiga regenerar ele e ter uma nova relação de agora em diante. Isso, para mim, é uma perspectiva maravilhosa, transformadora e, para mim, o bem viver vai nesse sentido mesmo. Se nutre da ancestralidade indígena, traz uma perspectiva social profundamente anticapitalista, de busca por justiça social, de relações fraternas mesmo, um outro conceito de abundância e que não só para a destruição, mas regenera o planeta. Então, o bem viver ele é um conceito, é uma ideia que vem muito antes de existir qualquer ideia sobre capitalismo. Na verdade é uma formulação anterior a isso. Tem gente que fala assim, poxa, bem viver é uma perspectiva que vem de formulações de pessoas, por exemplo, não indígenas, mas na verdade, ou então às vezes associar imediatamente a uma perspectiva de esquerda, também não é bem assim, porque o bem viver ele vem antes de ter, por exemplo, o parlamento francês definindo o que é direita e esquerda, né? E muito menos antes de ter qualquer europeu invadindo o Brasil, invadindo as Américas. Então, é uma perspectiva ancestral. Se nutre da construção indígena, da formulação indígena que estava aqui muito antes de nós, e que a partir dessa síntese com novas formas, com outras cosmovisões e principalmente, na minha avaliação, com uma perspectiva de construção ecossocialista, se nutre de um caráter revolucionário mesmo, de pensar a sociedade que vem no futuro, depois que esse sistema que já passou da hora de ser derrotado for finalmente derrotado. Até mudando um pouquinho da pauta, porque eu achei que você entrou num lugar muito legal, como é que você imagina essa sociedade no futuro? Uma sociedade onde eu suponho que ainda vão existir cidades, mas talvez não grandes megalópolis. Isso é super importante, né? A gente pensar, quando a gente fala da perspectiva ecossocialista, né? Que o bem viver, uma sociedade que a gente quer alcançar. O ecossocialismo a gente coloca como horizonte estratégico para alcançar ela. A gente precisa falar de decrescimento.
nos países desenvolvidos e precisa falar de pós-extrativismo nos países que, eu não gosto de usar esse conceito, desenvolvido, subdesenvolvido, mas nos países da periferia do sistema capitalista, né, principalmente, a gente precisa falar de trazer justiça social, a gente precisa pensar uma sociedade que traga as condições plenas de vida de toda a população e de todos os animais não humanos também, e a gente precisa falar de reduzir o consumo de uma série de outras questões nos países desenvolvidos, que é fundamental para a gente pensar um equilíbrio, né? Então, uma das primeiras coisas é isso, é uma sociedade em plena harmonia entre humanidade, natureza e todos os demais animais não humanos, que tudo é parte da natureza. Mas é importante a gente demarcar, porque senão esquecem das pautas também, né? Então, a gente pensa uma sociedade em profunda harmonia. E outra, uma sociedade onde a felicidade é uma constante, sabe? Os nossos valores não é o crescimento do PIB, por exemplo. A gente vê, às vezes, pessoas no Brasil comemorando o crescimento do PIB, mas olha, esse PIB foi impulsionado por qual setor econômico? Pelo agronegócio? Poxa, quanta exploração animal, quanta injustiça social, quanta destruição do planeta está envolvida naquilo. E outra, uma coisa profundamente subsidiada pelo governo para transferência de renda para os super ricos. E quem que se beneficia disso? Quanto dessa renda da exportação da soja vai para o povo que mais precisa? Metade do Brasil está vivendo R$ 413 por mês. Isso é então, ridículo. por que a gente comemora um crescimento do PIB num país tão desigual, entre os 10 países mais desiguais do mundo? Então, a gente pensa uma sociedade, principalmente, que resolva essa crise civilizatória que a gente vive. O capitalismo ele falhou nessa tarefa de pensar um futuro para a humanidade. Ele tem uma solução para o 0,01%. E aí, qual vai ser a nossa solução que contempla as maiorias sociais, contempla os animais não humanos, contempla a natureza? Eu sonho num futuro onde a felicidade realmente seja um parâmetro fundamental, onde as pessoas consigam se realizar a partir do trabalho e não o trabalho seja objeto de exploração, sabe? Onde as pessoas consigam pensar o bem comum mesmo, onde as pessoas consigam realmente viver uma vida de realização mesmo, né? E isso é um que a gente fala muito de uma sociedade do bem viver, né? Tá vendo por que é inspirador ouvir esse menino falar? E onde entra o veganismo nessa questão? Existe um espaço para o veganismo dentro do bem viver ou do ecossocialismo nesse sentido? Sem dúvida nenhuma. Na nossa avaliação, a luta pela libertação animal ela é fundamental como parte. A começar aqui, a gente não consegue derrotar esse sistema, principalmente no papel estratégico que o Brasil cumpre, sem lidar com um dos seus principais motores econômicos, que é o agronegócio. Então, o agronegócio se pauta pela exploração animal do início ao fim, né? Então, isso é uma perspectiva estratégica. Mas, mais além disso, uma perspectiva ética, a gente pensar de que é possível uma sociedade completamente justa socialmente, uma sociedade em equilíbrio com a natureza, se a gente está tratando os seres que são parte da natureza da forma que eles estão sendo tratados numa cadeia industrial destrutiva, na minha avaliação isso não é possível. E se a gente for pensar no papel mesmo estratégico, não tem praticamente como você se dizer socioambientalista, realmente conectado às causas do fim do aquecimento global, de que a humanidade não promova uma ruptura metabólica profunda que destrua, que ultrapasse todos os principais 9 limites planetários, sem você falar do papel do agronegócio, mesmo da exploração animal desde o início. A gente pensar que, poxa, toda vez que a gente fala das emissões de carbono que promove o aquecimento global, a gente fala no mundo do setor de óleo e gás, mas no Brasil as maiores emissões elas vêm promovidas pelo agronegócio. É a derrubada e queima das florestas, é a emissão de metano a partir da pecuária de alta intensidade, são os fertilizantes industriais emitindo óxido nitroso. Então a gente está falando de uma roda de destruição que é pautada pela lógica especista. A partir do momento que a gente acaba com essa superioridade especista, a gente desmontou uma das principais estruturas de exploração e de destruição que existem no Brasil e que impactam o mundo também. Então, é uma aliança estratégica que mesmo quem não tivesse ainda consciência da libertação animal deveria compreender, mas principalmente, eticamente, está tudo conectado, né? Então, essa é a questão fundamental. Toda vez que eu venho falar de veganismo com as pessoas, se é uma pessoa que já tem sensibilidade à questão fundamental, que é a ética, né? A questão dos animais como protagonistas, mas se a pessoa não tem, eu vou pela perspectiva ambiental e depois eu pego a perspectiva social, da profunda desigualdade que esse modelo econômico promove, das condições de trabalho no agronegócio, na indústria da exploração, e depois ainda, se tudo isso não pegou, ainda vou pela questão da saúde, que também é uma outra questão, e aí, se a pessoa já foi por todo esse caminho, ela está pronta para entender o mais importante, que é a questão da ética, né? Então, pô, sempre vão nessa abordagem. Muito legal, e o que você falou sobre a indústria do agronegócio ser pautada na exploração animal, ela é pautada na exploração, né? Na exploração ponto. Na exploração, muito dos animais, mas a exploração da terra, a exploração dos povos que
que estão na terra que eles estão destruindo para, né, ganhar mais e mais dinheiro e acumular mais terras e acumular mais renda. Exatamente, e ainda é tratado como um exemplo de sucesso, né? Quando a gente vê comemorando a safra de soja, né? Quando a gente vê, cada vez que a gente vê comemorando isso mesmo, assim, municípios falando, nós somos o 4º município que mais contribui para o PIB do país por conta da exportação de grãos daqui. A gente pensa, poxa, mas como é que será que vive a população mais pobre desses municípios, né? Como é que será que estão os lençóis freáticos dessa região? Como é que está a saúde do solo nessa região? Qual é o índice de câncer que está acometendo aquela população, né? Então a gente pensar isso mesmo, assim, o agronegócio ele é um modelo destruidor. Né? E é totalmente insustentável. E o pior é que ele também é insustentável economicamente. E existe um mito de que ele não é. Isso é que é o mais importante, né? A gente quebrar esse mito de que o desenvolvimento econômico trazido pelo agronegócio ele é sequer real, e mesmo que fosse real, ele é real para uma minoria absoluta, é super importante. Agora, se a gente parar de subsidiar o agronegócio, de fazer as estradas que eles escoam a produção, de fazer as ferrovias, de fazer os portos, de desonerar, de chancelar a grilagem de terras e o roubo, a venda coercitiva de terras, se a gente parar de subsidiar a produção, de cancelar impostos daqueles agrotóxicos, de toda compra das sementes, se a gente parar de fazer tudo isso, se a gente parar de emprestar dinheiro para a safra, a juros quase irrisório, com parcelas a perder de vista. E quando eles não conseguem pagar, a gente perdoa aquela dívida, o agronegócio se desmonta. Então, ele sequer economicamente ele faz sentido para a gente, mas muito menos ambientalmente, socialmente, e a questão dos animais é central. Totalmente. Acho que vale a pena estudar mais essa questão, né? Porque a gente, às vezes, não tem noção da dimensão que isso é destruidor para o Brasil e para o planeta numa escala global, né? Porque aqui a gente tem características muito específicas e que eu acho que veio muito à tona com a questão da queimada na Amazônia, mas está relacionado não só com o desmatamento, com uma série de outros problemas que você mencionou. Então, exato. Legal, importante ter essas informações. Nossa, tem um link muito massa, inclusive, Vitor, que é um relatório de outubro de 2018, que é do IPCC, que é o Painel Intergovernamental da ONU para Mudanças Climáticas, que fala do papel das florestas na manutenção do clima. E o agronegócio quer inviabilizar a nossa perspectiva de parar o aquecimento global, né? Então é super importante colocar isso mesmo, porque as florestas são um depósito de carbono, capturam carbono e que no final das contas a sua destruição é uma bomba de carbono na atmosfera. Então isso é super importante pensar mesmo. Sim, legal. Vou pegar esse link então e colocar aqui para você acessar. Bem, Thiago, eu sei também que você é do Subverta. Eu já fui em uma reunião do Subverta, já estou estudando, estou fazendo o processo de aproximação e eu quero saber, eu não quero saber, eu quero que você diga, para quem não sabe ainda, mais ou menos como funciona o Subverta, qual é a proposta dele no sentido de realmente dar alternativas para a gente fazer alguma coisa para chegar nesse mundo, né, do bem viver. Sim, que massa, Vitor. Sabe, e isso que você colocou é super importante, assim, alternativas para fazer alguma coisa, né? Porque o Subverta é uma organização que quer promover, tem um projeto de sociedade, uma estratégia para isso, mas existem várias outras também, né? Então é importante as pessoas fazerem, porque a gente vê, principalmente numa sociedade com tanto acesso à informação, que as pessoas são bombardeadas com tudo que está de errado acontecendo no mundo, e se a gente não consegue canalizar isso para uma ação transformadora, o que vem é um adoecimento. É inevitável. Você vê tudo ao seu redor ruindo e você não conseguir agir de forma transformadora e ter vitórias concretas e sabendo que essas vitórias estão conectadas com uma estratégia maior de longo prazo, não ter isso seria algo profundamente adoecedor. Então, a gente tem que pensar isso até na nossa relação com redes sociais, né? A gente pensar, mas principalmente a nossa vida mesmo, né? Nós estamos aqui por algum motivo e nós temos uma missão histórica a cumprir, né? Queira a gente ou não, a gente está diante de um mandato histórico. Nós, do Subverta, a gente busca promover uma revolução e a gente não tem receio nenhum de falar isso. A gente fala com maior tranquilidade no sentido de que é uma tarefa mais complexa que a humanidade já empreendeu, né? Tanto é que a gente ainda nunca conquistou a revolução mundial nos parâmetros que a gente quer alcançar. Mas a gente precisa fazer isso. Uma revolução que acabe com todas as formas de exploração, portanto acabe com o capitalismo. Uma revolução que acabe com todas as formas de opressão, portanto acabe com o patriarcado, acabe também com o colonialismo, acabe com o antropocentrismo. E uma revolução que não só pare o desastre ambiental, mas regenere o planeta e aí pensa essas novas relações. Para essa missão tão grandiosa, a gente sabe que esse esforço não se dá a partir da espontaneidade, embora a espontaneidade também tenha sua importância. Para isso requer organização.
E por isso uma organização que está buscando semear enraizamento territorial, buscar uma aliança entre cidade e campo floresta, conectar as pessoas, parar com que as pessoas pensem que eu tenho uma pauta específica dentro desse eixo de exploração, opressões e destruição do planeta, mas tem gente que tem a sua luta e sempre acha que aquela luta é mais importante e as outras são todas secundárias e não tem o menor sentido, sendo que está tudo junto. O capitalismo é totalizador, ele sabe muito bem que ele trata tudo como uma coisa só e a gente precisa tratar também, porque nós estamos diante da grande batalha do nosso tempo. Então, Subverter é uma organização que quer dar essa contribuição num trabalho de formiguinha cotidiano, orientado por uma estratégia muito bem formulada, de pelo menos 20 anos, onde a gente vai construindo enraizamento territorial, união entre cidade, campo, floresta, numa perspectiva do ecossocialismo como horizonte estratégico para alcançar uma sociedade do bem viver e a gente não se furta a tarefa de hoje também, que é fazer as resistências do nosso tempo. Existe um projeto de destruição, não só no Brasil, mas no mundo e que tem que ser enfrentado. Tem hora que a gente precisa entrar na frente do trator e essa hora, um momento histórico como esse demanda isso também. Então, quem quiser conhecer o Subverter, vai ser um prazer imenso. Assim. A gente fica muito feliz. Na verdade, todo esse trabalho de comunicação que a gente faz, de conversar com as pessoas, saiu na rua para falar sobre uma nova sociedade, esperando que as pessoas um dia falem, então tá bom, então eu quero também fazer parte disso. Né? Então, a gente tem sempre o maior prazer quando a pessoa fala, senti o chamado, eu quero fazer isso também. É para isso que a gente está aqui. Como que as pessoas podem fazer isso? Existe algum canal que as pessoas podem ir e falar, pô, Thiago, quero fazer parte disso, como é que eu faço? Quero saber mais sobre isso, o que eu faço? Massa. Tanto no Facebook quanto no Instagram tem a página Subvertamos, que é só ir lá também, mandar uma mensagem, como tem os nossos perfis também individuais. Podem mandar mensagem, as pessoas às vezes encontram a gente na rua ou até na internet e fica assim com vergonha de mandar uma mensagem. Manda, porque o que a gente mais quer é construir isso daqui coletivamente. É o que a gente fica falando, olha, é uma mobilização que não demanda aquela pessoa, aquela figura de liderança, normalmente aquele homem com uma masculinidade tóxica horrível, que centraliza as coisas. A gente precisa de trabalho coletivo pelo bem comum. A gente fala que a revolução é um grande mutirão. E mutirão é uma palavra bonita que eu gosto tanto, porque ela vem do tupi antigo. E significa isso, trabalho coletivo pelo bem comum. Toda vez que você vai conversar com o militante Subverter, pergunta o que a gente quer. A gente fala igual um disco arranhado. Acabar com a exploração, com todas as opressões, com a destruição do planeta para construir uma sociedade bem viver. E isso é bom, é importante a gente saber, sabe? É importante que as pessoas saibam o que a gente veio fazer nesse mundo, sabe? Eu tenho bastante consciência, assim. Eu escolhi isso como meu grande propósito de vida. Isso vem com muitas dificuldades, mas também é uma caminhada muito recompensadora, porque a gente encontra cada pessoa iluminada, a gente tem cada experiência maravilhosa de integração com a natureza e eu tenho certeza, e na caminhada da libertação animal, né, Vitor, o papel que você cumpre, que outras pessoas cumprem, nesse sentido, traz uma realização profunda, né, de falar, poxa, a gente está fazendo a diferença em vários aspectos, né, então isso é muito bom, muito importante e tem recompensas também, é uma caminhada dura, mas ela tem recompensas. É verdade. Às vezes me perguntam, Vitor, como é que você aguenta lidar com isso o dia inteiro, pensando nisso o dia inteiro? Eu falo, é comum que eu responda, eu não aguentaria fazer o contrário, eu não aguentaria ver tudo isso que está acontecendo e não fazer nada. Exatamente. E é isso, justamente isso que me motiva a continuar também. E é por isso que eu também estou estudando mais questões além só do veganismo e tentando trazer outras pautas. E é por isso que vocês estão vendo esse conteúdo aqui no canal. Tentando trazer mais pautas para a gente discutir não só o fim da exploração animal, porque isso é realmente muito, muito importante, muito urgente, mas o fim de todas as formas de opressão. Isso aí. O especismo é só mais uma Sobre delas. essa questão de lidar com um ambiente difícil, né, com um período de retrocesso, que as pessoas perguntam mesmo, né? Eu lembro muito do Florestan Fernandes, né? Porque ele falava, e o Plínio de Arruda Sampaio adotou isso depois também, que para você lidar com um período assim, e o Plínio de Arruda Sampaio, por exemplo, passou por 2 ditaduras, né? E ele falava, olha, não se vender, ou seja, não abrir mão dos nossos sonhos, né? Não se deixar destruir também, ou seja, não tem ingenuidade sobre o quanto o sistema não abre mão dos seus privilégios e não está disposto a uma transição a partir simplesmente de um convencimento simples e ter pequenas vitórias. Essas pequenas vitórias, se elas estiverem conectadas com o horizonte estratégico, transformador, construído coletivamente, enraizado, elas têm potencial de somar em várias ações de pequena escala, se tornar uma coisa de imensa escala e realmente transformar o mundo, né? A gente está aqui para isso. Sim, total. Legal. Gente, Thiago também tem o canal dele, o Bem Lá vem essa parte. Então você não precisa fazer, eu faço. Se inscrevam, parem esse vídeo agora, tá no final, né? Mas parem esse vídeo agora, vão lá, se inscrevam no canal do Thiago e vão aprender com ele. O canal é excelente, super bem produzido, os roteiros são incríveis e eu aprendo muito lá e eu tenho certeza que você vai aprender também, então
faz isso, se inscreve lá, beleza? Valeu, meu irmão. Um dia eu vou me habituar a falar sobre isso com mais naturalidade de canal de YouTube, presença no Instagram. Valeu, meu irmão. Bem, aproveitando, se junto. inscreve no canal, dá um joinha. Valeu. Valeu, meu velho. Obrigado Prazer, mesmo. irmão. Tamo junto.